Gente, vamos lá, promessa é dívida, né? Eu fiz uma enquete no começo dessa semana perguntando se vocês queriam saber um pouquinho mais sobre os moinhos de vento aqui da Holanda e todo mundo me respondeu que sim. Inclusive, muito obrigada por vocês terem participado da enquete. Então eu estruturei de uma forma um pouco mais didática e menos cansativa para trazer esse conteúdo para vocês, sem vocês precisarem ficar pulando todos os meus stories, porque eu não quero ninguém pulando meus stories aqui, quero que todo mundo assista até o final. Então, eu dividi esse assunto em 5 tópicos e durante essa semana, todos os dias eu venho aqui para falar sobre um desses tópicos com vocês. Então vamos lá, no tópico de hoje a gente vai falar sobre a história dos moinhos. Para quem não sabe, a Holanda ela é também conhecida como Países Baixos. Por quê? Porque 1/3 do país está localizado abaixo do nível do mar. Então, os holandeses são, gênios em controle de água, né? Obviamente. E por muitos e muitos anos, desde o século XVIII, os moinhos foram usados como ferramenta para drenar essas águas dos canais dos níveis mais baixos para canais nos níveis mais altos. Inclusive, muito desses canais que a gente vê na Holanda foram criados artificialmente para armazenar essa água que é drenada. E esse parque, né, que é famoso, que é o Parque dos Moinhos de Vento da Holanda, que tem um nome em holandês que eu não vou arriscar a pronúncia aqui, porque eu não quero ninguém me zoando depois, mas eu vou deixar aqui escrito para vocês. Ele é Patrimônio da Humanidade pela Unesco, ele tem 19 desses moinhos lá, e hoje essa drenagem de água, ela é feita de uma forma muito mais tecnológica, com diques, enfim. Então esses moinhos que estão nesse parque, eles foram transformados em museus. E são museus que trazem muito pra gente a história de como todo esse sistema de drenagem de água funcionava lá no passado, né? E como as pessoas viviam lá. E é muito interessante, gente, é muito bonito mesmo. Então é isso, gente. Amanhã eu volto e o tema de amanhã é o que fazer no parque. Então eu vou trazer algumas imagens, alguns vídeos, vocês vão conhecer um pouquinho mais do parque também. E aí a gente continua o nosso papo, tá bom? Beijo! Voltamos com o nosso segundo dia aqui da nossa série sobre os moinhos. Hoje a gente vai falar sobre o que fazer no parque. Então vamos lá. Logo quando você chega no parque, primeira coisa que você tem que fazer é subir no mirante. Ele tá logo no comecinho do parque, você já consegue ter uma vista legal do parque, uma vista super bacana. E também olhar a maquete, que é o que vai te ajudar a planejar o que você vai fazer no parque, enfim. E também tem um sapatinho holandês tamanho gigante para você entrar e tirar foto. Besteiras que a gente gosta, né? Enfim, descendo do mirante, vocês vão já sair de cara em uma pista de caminhada e uma ciclovia. Essa pista de caminhada e essa ciclovia percorrem toda a extensão do parque, ou seja, dá para você fazer tudo a pé ou de bicicleta. Para quem quiser fazer de bicicleta, também tem aluguel de bike disponível logo na entrada do parque. Mas sinceramente eu acho besteira, porque desde o mirante até o último museu dá 1,5 km, então super dá para fazer a pé, não precisa de bicicleta, é só se você quiser mesmo. Além disso, tem os barcos. Os barcos basicamente fazem 3 trajetos. 2 deles são para museus, um para o lado esquerdo e um para o lado direito do parque. E o outro é um tour pelo parque para você conhecer, andar pelos canais. Andar não, né? Navegar pelos canais. Enfim, é super gostoso, super fofo. Aí vamos falar dos museus. São 4 museus, basicamente. Um, que é o primeiro deles, que fica do lado esquerdo do parque. Ele vai te mostrar um moinho em funcionamento e um pouco do que eles produziam ali na região, tijolos, as ferramentas que eles usavam, enfim, é muito legal, é bem histórico mesmo. O segundo e o terceiro, eles são as casas deles. Eu não sabia, mas as pessoas moravam dentro dos moinhos antigamente. E aí, nesse segundo e terceiro moinhos, que são museus hoje, né? A gente vê exatamente como era a casa deles. Então, tem lá a cama, tem o sofá, tem a cozinha, tem tudo. É muito legal, assim. A gente viaja no passado de um jeito muito especial, assim. É muito gostoso. E aí, o último museu, que é uma antiga estação de tratamento de água, que foi desativada lá em 1996. E junto com ela tem uma lojinha de souvenirs super gostosa, super fofa. Enfim, tem várias coisinhas lá para você levar para casa se quiser. Gente, então é isso. Falei bastante por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tá de volta para falar um pouquinho sobre a alimentação lá nos parques, tá bom? Um beijo! Chegamos para o nosso terceiro dia. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação nos parques. Então vamos lá.
Logo quando você estiver chegando no parque, você vai passar pelo restaurante Buena Vista. Guarda esse nome porque é lá que você vai almoçar quando você estiver saindo do parque, tá bom? Dentro do parque, logo quando você chegar, na bilheteria, do lado dela, vai ter uma cafeteria. Essa cafeteria é super gostosa, tem bastante opção de lanche, salgado, bebidas, café, enfim, tem bastante opção. Os preços são super justos, o atendimento é excelente. Ali, em média, um salgado e um café é uns 2,50 euros cada, tá? Dentro do parque também tem algumas áreas de piquenique, então se você gosta, é uma opção levar uma mochilinha. Tem gramados com mesas, enfim, super gostoso. Se você estiver disposto a organizar seu lanche, também vale a pena. E aí, quando você estiver voltando, você para no Buena Vista para almoçar. Eu gostei muito do restaurante, ele tem uma área externa com umas mesinhas na rua, bem estilo europeu mesmo. Eu gostei muito porque a rua também ali é super gostosa. E tem uma área interna também com umas janelas grandes que dão com vista para a natureza, que também é super gostoso. É uma opção maravilhosa também para quem quiser sentar, de repente, num dia mais frio, enfim. Com relação aos preços, eu pedi uma salada com frango, eram uns 12 euros, e uma taça de vinho da casa eram uns 4,50. O Luiz pediu um double burger, 12,50 também, e uma Heineken 500ml era 3,50. O preço é bem bom comparado com os outros preços de cerveja aqui da Holanda, viu? O atendimento também do restaurante é super legal, enfim, a gente gostou bastante, por isso eu tô recomendando aqui. Não tô ganhando nada por isso, viu? Então é isso, gente. Amanhã a gente volta com o nosso quarto tópico, que vai ser preço e como ir. E aí a gente continua o nosso papo, tá bom? Um beijo! Chegamos para o nosso quarto dia e para falar sobre preços e como ir. Então vamos lá. O ticket do parque custa 16 euros. Você pode comprar direto na bilheteria ou, se você quiser evitar fila, enfim, você pode comprar direto pelo site deles. Você recebe um código de barras no seu e-mail mesmo, é super simples. O que você precisa saber? Lembra que eu comentei lá no nosso primeiro dia que tem uma faixa de pedestre e uma ciclovia que dá para fazer um trajeto a pé ou de bike? Esse trajeto ele é livre. Ele é aberto, você pode entrar e você pode fazer, você não precisa pagar nada por isso. Porém, você não consegue entrar em nenhum museu e você não consegue subir nos barcos que fazem os trajetos pelo parque. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, que eu recomendo que você tenha, aí sim você precisa comprar o ticket, tá? Falando sobre como ir até o parque, eu recomendo que se você tiver de carro, você vá de carro. Lá tem um estacionamento, custa 7 euros, você deixa o carro o dia inteiro. Se você não tiver de carro, também é super possível fazer esse trajeto de trem e de ônibus. Então, o mais importante é, de onde você estiver, você pega um trem até a estação de Roterdã, e de Roterdã você vai pegar um ônibus ou um waterbus que vai te levar até o parque, tá? Só para vocês terem uma ideia de preço. Por exemplo, partindo de Amsterdã, um trem até Roterdã é em média uns 16 euros. Além disso, você vai gastar mais uns 5 ou 6 com o ônibus. Então, não é um trajeto barato para fazer de trem e de ônibus também. Mas é super tranquilo. O transporte na Holanda funciona super bem, é super fácil. Então, eu vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês também. Vocês colocam no Google e ele vai traçar para vocês a melhor rota, dependendo de onde vocês estiverem indo. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Amanhã eu volto e a gente fala um pouquinho sobre dicas gerais que são importantes para vocês saberem antes de ir para lá, tá bom? Beijo! Chegamos no nosso último dia e, bom, vamos de dicas, né? A primeira coisa que é muito importante vocês saberem é leve capa de chuva. Não só para esse passeio, mas para qualquer coisa que vocês vão fazer na Holanda. O tempo aqui muda muito rápido e às vezes a previsão é não chover e chove mesmo assim. Eu mesma tomei uma chuva absurda nesse passeio. A hora que eu tava no barco fazendo o tour pelos canais, caiu uma chuva lascada e não tinha o que fazer. Tava lá, eu não levei capa, então ficou de aprendizado e eu tô passando a dica aqui pra vocês. A outra coisa é levar sempre um casaco, porque aqui venta muito e o vento é gelado. Pra mim é gelado. Brasileiros dirão, o vento é gelado. Então sempre vale a pena ter um casaco bem reforçadinho, que corte vento, enfim. Sempre tenha esse casaco com você também, tá?
Outra coisa é que lá eu falei pra vocês que tem a lojinha de souvenir, mas não é o melhor preço. Se você quiser alguma coisa realmente específica do parque, aí tudo bem você comprar lá. Agora, se você quiser souvenir genérico da Holanda, enfim, não vale a pena comprar lá. Compre em outro lugar que você com certeza vai conseguir preços bem melhores, tá? E por último, é com relação ao tempo. Eu demorei mais ou menos umas 4 horas para fazer esse passeio inteiro. É super possível você fazer isso em menos tempo, caso você queira fazer num ritmo mais acelerado, não olhar com tanta calma, enfim, vai muito de cada um. A minha recomendação é, se você quiser fazer o passeio com calma, reserve no mínimo 3 a 4 horas. Se você não quiser entrar em todos os museus, não quiser fazer o passeio completo, aí com certeza dá para você fazer em menos tempo, tá bom? Então é isso, gente. Terminamos hoje o nosso papo sobre os moinhos. Me conta se vocês gostaram. Vou deixar aqui uma caixinha também para caso tenha ficado alguma pergunta, caso vocês tenham ainda alguma curiosidade, deixa aqui que eu vou responder para vocês. E na semana que vem a gente volta com algum outro assunto que eu ainda não vou dar spoiler, mas vou trazer para vocês, tá bom? Um beijo!